Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre o uso do vidro nos projetos de arquitetura. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e estou aqui com meus convidados. Luigi, muito obrigado por estar aqui conosco, falar de um tema tão importante para nós arquitetos, que é o vidro. Por favor, se apresente. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa rotina, né, da construção, um segmento tão valorizado na nossa cidade. E esse tema tão legal que é os vidros, né, dentro de uma obra, que ele traz tanta coisa, sofisticação, elegância e segurança também. Então vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje, falando um pouquinho da nossa história e também do uso dos vidros nas nossas construções. Obrigado, Luigi. Isa, por favor. Eu sou a Isadora, arquiteta. Obrigada, Luigi, Claudinha, Lu. Estou muito feliz e vamos bater esse papo. Obrigado, Isa. Lu? Sou a Luciana, arquiteta também, urbanista, e a gente está aqui para agregar com o Claudinho aí nesse bate-papo hoje. Obrigado, Lu. Luigi, você tem uma caminhada aí na construção civil e escolheu o ramo de vidro que valoriza tantos projetos, a gente usa, né, fachada, guarda-corpo, box, né, e tem que ter todo esse cuidado. Então fala pra gente um pouco da história, né, da Victra, por que você optou por esse ramo e pra gente explorar aí os seus conhecimentos. A Victra, ela tem 3 anos, né? A minha história na construção ela é recente. Eu vim do setor da educação e do setor de eventos. Então consegui agregar bastante valor nessas duas áreas dentro da construção também, né? A Victra começou, como o carro-chefe dela eu comecei pelo mais difícil. Comecei pelo envidraçamento de sacadas. Então foi uma história onde eu tinha um espaço de eventos, né? E na pandemia fechou tudo. E nesse mesmo meio tempo ali da pandemia eu estava reformando meu apartamento, estava mudando para um apartamento novo. E eu fechei o meu envidraçamento. E quando a empresa foi realizar, ela não realizou bem feito. E aí eu tive que procurar profissionais que fizessem novamente o meu envidraçamento, né? E ao mesmo tempo eu vi que era um segmento legal, consegui, para arrumar o meu, eu consegui com os fornecedores. E, nossa, é um ramo que ainda não tem, há 3 anos atrás ainda estava subindo bastante edifícios em Franca que precisariam de envidraçamento. Eu estava mudando para um condomínio novo, e ali nesse mesmo condomínio, falei, nossa, tem um nicho de mercado legal aqui. E comecei pelo mais difícil, envidraçamento de sacada, né? Um sistema novo, né, de painéis pivotantes, de vidros temperados ou de laminados. Então essa foi o início da Victra, né? E logo depois, corrigindo o meu, refazendo ele, aprendemos a fazer, contratamos novos vidraceiros ali, montei a empresa e começamos a vender esse sistema. E quando você vende um sistema de sacadas, logo em seguida vem um box, vem uma porta, um temperado, e aí foi virando realmente um negócio, né? E acabou ficando grande, e hoje a Victra atende todos os segmentos aí, desde o temperado básico, que são as portas, o sistema de sacadas, né, que a gente trabalha com um sistema sem roldanas, que ele é inovador, não está mais aquele sistema que está apoiado em roldanas, ele desliza sobre uma superfície. A gente tem também toda as esquadrias, tanto de alumínio quanto de PVCs. E aí, nesse meio tempo, trazendo um conceito de educação, né, que dentro da educação você não pode errar, né? E do evento também, o evento você não pode atrasar, né? Você está no evento, a noiva vai chegar e vai acontecer os convidados também. Aí quando eu olhei para dentro do setor de construção civil, eu vi uma realidade um pouco diferente, que era meio que normal. Ah, não, atrasa aí, né? Marca uma data, daqui um mês eu venho, a hora que vai para instalar eu estou fazendo pedido de vidro. Falei, não, alguma coisa está errada aqui. E pus dentro da Victra Brasil alguns valores, né? E um deles é realmente entregar as obras no prazo correto, né, daquilo que eu prometi. Lógico que é atraso, mas uma coisa que a gente fala muito lá dentro é que o atraso não vai vir por variáveis que a gente controla. Né? E a obra ela é cheia de variáveis, né? Então aquilo que a gente controla, né, nesses 3 anos, a Victra tem entregue assim, as suas obras realmente nos prazos corretos, né? Então essa é um pouquinho da história da Victra aí, desses 3 anos,
E temos sido muito felizes aí. Uma, Nos clientes que têm chegado, nos parceiros que a gente tem conhecido e feito um trabalho realmente uma dor que deu certo. que deu certo. Exatamente. Uma virada de chave assim, muito rápido. Legal. Isa, a sua experiência aí, vamos aproveitar a experiência do Sim. Luiz. Eu queria até perguntar, assim, uma dúvida. Eu queria saber, o tipo de esquadria que você usa tem a ver com o lugar? Você indica, assim, para um box é melhor esse tipo, ou não? Tem a ver com o uso? O vidro hoje, ele tem algumas funções, né? Tanto tem a função estética, que nós temos que prezar por isso também, mas, em primeiro lugar, as questões de segurança. Uhum. Então, tem vidros que, por exemplo, quando nós falamos de guarda-corpo, por exemplo, né? Ali, por norma, nos guarda-corpos, eles são necessários um vidro laminado temperado. Por quê? Ele é um vidro que ele não pode, se ele quebrar, ele não pode cair. Uhum. Né? Então, para começar a falar desse assunto, nós temos que falar dos tipos de vidros, né? Então, quando você vê uma chapa de vidro que vem da usina, ela vem como um vidro comum. Como é que você identifica a diferença do vidro comum e do vidro temperado? O vidro comum, quando ele quebra em grandes lascas, né? Ele trinca e cai bem grande e cortante. Esse é o vidro comum. Uhum. Tem baixa resistência. E quando você olha um vidro comum e um vidro temperado, você não vê a diferença. Né? Às vezes no som, você bate nele ali, você percebe, porque o vidro temperado, vou falar um pouquinho do processo que ele passa para poder ser temperado, ele tem um som diferente. Mas muito pouco, assim, quase que imperceptível, né? Para falar, nossa, esse é comum, esse é temperado. Então o vidro começa pelo comum, que são os vidros usados, aqueles vidros antigos, né, que é na massa, são os vidros que, por exemplo, podem ser utilizados quando ele é castilhado, todas as bordas dele estão envoltas, né, com algum alumínio. Ali é até aceitável um vidro comum. Por norma ainda pode. Sim, sim. É um vidro que tem um item na norma que é acima de 1,10, ele pode. Quando você já fala de um vidro que exige um pouco mais de resistência e segurança, a gente entra no vidro temperado. No vidro comum, ele começa lá nos seus 3 milímetros, 4, 6, 8, 10, 12 e vai. 20, 30, né? Vai juntando vidros ali. Quando você pega um vidro temperado, é um vidro que passou por um processo de um superaquecimento em um forno e um resfriamento rápido. Isso faz com que as moléculas deles fiquem todas muito mais juntas e as bordas não deixam essas moléculas saírem, né? E aí a dureza dele aumenta mais ou menos de 5 a 6 vezes. Então é um vidro temperado, super resistente, onde a fragilidade dele está nas bordas. O vidro temperado aceita furos. Quando ele era comum, faça um furo. Depois que tempera ele, aquele furo está lá, você pode fixar roldanas, você pode fixar aquelas torres de guarda-corpo, e você pode apertar que ele suporta isso. Se você apertar alguma desses itens do vidro comum, ele vai quebrar, né? Então, por isso que se tempera um vidro, para que ele aumente a resistência. Só que esse vidro, quando ele quebra, ele não quebra em grandes lascas. Ele quebra em pequenos estilhaços, né? Ele quase que explode e desce, né? E geralmente ele quebra nas bordas. Então você pode dar uma pancada no meio dele, ele suporta. Mas ele bateu de quina em algum lugar, ele desce. É verdade. Né? Esses são bate a cabeça na borda, ele tá ali. Exatamente. E aí você bateu a borda dele, porque aquela borda é onde a têmpera, onde a molécula que está na extremidade dele, ela está segurando as outras que estão todas tensas ali dentro. E a hora que dá aquele piquezinho ali, aí ele não aguenta e estoura, né? Então essas são as diferenças entre o comum e o temperado. Então o temperado é um vidro de resistência, né? Ele suporta pressão. Luiz, aí uma observação aí, igual você falou, né? Ele aceita o furo, né? Porém, depois da têmpera, né? Aí você não pode mudar. Por isso que é importante no projeto a conferência disso em obra, né? Exatamente. Porque uma vez pronto, você perde. Uma vez temperado, sempre temperado e não tem o que fazer, a não ser que você achou outro vão para ele. Né? Você pode ir lá fazer outro furinho. Os clientes falam, não, Luiz, errou ali, o pedreiro errou o vão. Corta um pedacinho do vidro. Não, se eu colocar uma vide aqui, que é o instrumento que corta vidro, ele vai estourar. Né? Então essas são as duas diferenças do vidro comum e o vidro temperado.
O vidro comum pode ser um vidro de segurança? Ele também pode ser, inclusive ele é usado em guarda-corpo. Porém, ele precisa ser laminado. Aí nós entramos já no outro tipo, é o mesmo vidro, porém, são 2 vidros comuns colados um no outro com uma lâmina PVB no meio. É como se fosse uma película mesmo. Quando são colados um no outro, eles se tornam um vidro de segurança. Inclusive, todos os vidros de guarda-corpo dos grandes edifícios, nossos aqui, ou de qualquer lugar, é um vidro laminado comum. 2 vidros colados um no outro. Por que ele pode ser comum? Porque geralmente você faz um guarda-corpo modelo CG, né, que é aquele que tem aquele alumínio em cima, tem os alumínios que são os montantes, que são presos em um pontalete, só que ele está todo castilhado. Então as bordas estão protegidas, está dentro de um alumínio, e aí fica os 2 vidros comuns ali, por exemplo, 4x4, que daria um vidro de 8 milímetros, que ele aumenta muito a sua resistência. E aí, quando o Luiz, mas se quebrar um vidro comum ali, geralmente quando ele sofre uma pancada de um lado, ele vai trincar, mas não vai cair. Por quê? O outro vidro de 4 milímetros do outro lado segurou ele. É muito difícil, a não ser que a pancada seja muito forte, que consiga quebrar um vidro laminado e ele racha ali. Geralmente, quando quebra, ele quebra um lado só. Aí você vê um risco no meio dele. Aí tá na hora de trocar aquele vidro. Então, por isso que ele é segurança. Eu posso deixar aquele vidro ali com uma das lâminas trincadas? Não. Ele fez a função dele de segurança. Na hora que você percebeu o risco, tá na hora de você ir lá, tirar e pôr um novo ali. Porque na próxima pancada vai quebrar o outro. E aí ele perdeu totalmente a resistência, porque a lâmina no meio é como se fosse um silicone, né? Que liga um vidro no outro. Então o vidro comum ele é permitido como vidro de segurança, desde que seja laminado e castilhado nas bordas. Né? Aí você pega um vidro altamente resistente, um vidro temperado, ele pode ser colocado no guarda-corpo? Se ele for só temperado, não. Porque se der uma pancada no meio dele ali e a ponto de quebrar, por ele não ser laminado, ele vai descer. E aí desce quem bateu, se for pessoa, se for objeto, desce junto. Então por isso que o vidro temperado não é considerado um vidro de segurança para guarda-corpo. E o vidro comum, que mas ele é menos resistente. É comum. Ele mas ele está laminado, né? E aí nós vamos subindo o nível de resistência e segurança. O que é o próximo nível? Então nós temos o comum, temos o temperado, temos o laminado, que são 2 comuns colados. Agora, se eu preciso de uma altíssima resistência e altíssima segurança, eu faço o quê? Um temperado laminado. Aí eu tempero as 2 faces, já vi até temperar uma face só, mas hoje tempera as 2 faces, cola um no outro, e esse vidro tem altíssima resistência. Se ele quebrar, ele fica até bonito, porque ele fica todo craquelado, mas não cai. Inclusive até tem na loja, vocês querem conhecer. É um vidro temperado laminado, onde uma face está quebrada. A gente fez isso só para realmente o cliente ver. E a outra face, ela segura. Esse vidro, por exemplo, dependendo da espessura dele, ele pode ser um vidro para piso. Pela altíssima resistência dele. Escada, né? Escadas, até coberturas que às vezes pode cair algo em cima, né? Então ele é um vidro laminado, temperado. Aí depois disso, nós vamos crescendo nas espessuras, que vai aumentando as resistências, você vai calculando quanto de peso aquele vidro vai suportar e vai aumentando as espessuras dele. Depois tem os vidros insulados, são os vidros para acústica, porque ele tem um vácuo no meio dele, não passa nada. Que legal. Tem os vidros realmente blindados, que aí ele vem de fábrica, né, com uma resistência maior ainda. Tem os vidros, por exemplo, para piscina, que são os vidros de 30, 40, 50 milímetros, são várias lâminas de vidro temperado, laminado, que vão juntando uma na outra, para suportar aquela pressão de água, né, e com a vedação correta. Então esses são os tipos de vidros e as suas utilidades. E nós falamos aqui só de segurança, né? Que ainda depois a gente entra nas questões estéticas, aí, que aí é a beleza do vidro, que aí tem inúmeras formas de olhar, nossa, que vidro maravilhoso é esse. E para fachada, a altura interfere também, né? O tamanho que você quer o vidro, sem emenda, você tem limites. Hoje quase não tem muito limite, porque depende do bolso, você consegue fazer uns vidros gigantes, que são chamados vidros jumbo. Mas de fábrica, as chapas, elas têm 2,40 por 3,20. Nossa, é bem grande. Então você faz vãos de 3,20 tranquilamente. Transporta isso tranquilo. Transporta, instala normal, com ventosas e tudo mais, né? A partir disso, já é um vidro, pode ser considerado um vidro jumbo, que na usina tem que vir uma chapa maior. Nós temos uma casa no Toscana, que é uma casa que foi feita com PVC, e é um vão de 6 metros.
e é um vidro só. Então já é um vidro que veio específico para aquela obra, a instalação dela já é com ventosa e com guindaste, porque na mão você não suporta mais. O 3 metros já é muito pesado. Hoje você tem noção, um vidro de 8 milímetros, ele pesa 20 quilos por metro. Um vidro de 10 milímetros, ele pesa 25 quilos por metro. Então, por exemplo, você pega um vidro de 1 por 3, tem 3 metros quadrados. Se ele for 10 milímetros, ele pesa 75 quilos. Né? E é um vidro normal, de uma porta. Né? Então você vê o peso que é um vidro desse. E quanto mais a espessura, mais pesado ele vai ficando. A cada 2 milímetros ele aumenta 5 quilos no metro quadrado. Então esses são os cálculos. E um vidro desse tamanho tem quantos milímetros desse que você falou da fachada? O vidro, então esse jumbo de 6 metros, né, é um vidro laminado e ele é um vidro de 6x6. Então é um vidro de 12 milímetros, está todo castilhado dentro do PVC. Então ele está muito mais seguro ali. A porta já vem montada, né? Ela não é colocado o vidro na obra, então ele está muito protegido. E o PVC e o alumínio tem a mesma função, sim. Mas a resistência? No PVC ele é mais resistente. Ah, é? E o PVC hoje, quem opta, e a nossa cidade tem muitas obras de PVC, quem opta pelo PVC é um nível de obra um pouco mais elevado, que o valor também agregado dele é mais alto, só que você tem uma perfeita acústica. Ele é um isolante térmico. Eu vejo que o PVC ele fica mais fechado, sim, né? Porque o PVC ele tem as câmeras. Então, assim, não entra água de jeito nenhum, porque às vezes a gente tem esse problema, exatamente. né? De porta de blindex, às vezes passa um pouco de água. As câmeras internas do PVC são para não passar ar. Então, se não passa ar, não passa som. Já de alumínio, você tem as passagens de ar. Então, pensando nisso, vamos falar de questões de vedação. Então, nós temos a linha de temperados. Quando a gente fala linha temperada, são só vidro com ferragens, as portas normais. Então você tem um vidro, uma ferragem presa nela lá, e ela pivota ou corre num trilho. Depois do temperado, você tem com as esquadrias, que aí são as esquadrias de alumínio, onde você tem alumínio todo em volta e um vidro revestindo isso. Um vidro fechando o vão, né? E subindo um pouco mais, nós temos a esquadria de PVC. Então, nessa sequência, nós aumentamos acústica, isolante térmico. Então, parte do temperado, esquadrilha de alumínio e esquadrilha de PVC. Né? Essa é a nossa sequência. Lu, e a sua experiência nos seus projetos, essa relação com o vidro? Com o vidro. Então, uma coisa que a gente tem muita dúvida, assim, e às vezes o cliente não se liga tanto quanto à qualidade, que precisa ser realmente de uma qualidade de segurança, são os box, né? Então, eu acho que é legal falar disso, de box, porque o cliente realmente ele quer o preço e às vezes ele não se atenta que aquilo ali é um item que precisa ser muito seguro, né? Porque usa o tempo inteiro. Usa o tempo inteiro. E tem a questão do calor, né? Criança que pode machucar. E agora esses boxes mais novos, assim, eu queria que você falasse um pouquinho e agora a gente usa do que tem de novo. Enormes, né? A tendência é ser aquelas folhas enormes, O box hoje ele é o item mais usado da casa, né? Você abre e fecha ele pelo menos 2, 3 vezes por dia ali, cada pessoa que for usar aquele ambiente, né? E antigamente os boxes eram a altura padrão, 1,90 m, tinha os boxes de correr e ponto final, né? Hoje tem inúmeras opções. Aí quando você pensa assim, como é que você avalia? Você bota um box de correr ou você quer de abrir? Então tem 2 formas de avaliar isso aí, pela estética e pela funcionalidade dele também. Esteticamente, tem gente que não gosta de alumínio. Então opta pelo, não quer ver nada, quer só ver vidro. Então ele vai geralmente com um box de abrir, que ele vai com as ferragens e só. E os perfis de alumínio a gente chama de perfil U, ele tem 2,5 cm a parte fixa, né? E o box abre ali e fecha, veda, junta seco, às vezes tem uma cantoneira ali vedando e esperando a porta, né? Depois você vem para os boxes de correr, que são os boxes mais seguros. Porque existe um item interessante de uma avaliação de que o box de abrir, por exemplo, se alguém cai dentro do box e ele se apoia na porta, você não consegue entrar. Porque você não consegue pivotar a porta, né? Isso, né? Agora, o box de correr, ele está correndo dentro de um trilho, ele é sempre livre, né? Olha, nunca mais projeto um box de abrir. Em termos de segurança, o mais seguro é o box de correr. Mas, esteticamente, a gente não gosta daquele tanto de trilho em cima, trilho embaixo, né? E aí no box de correr você tem ele, por exemplo, na Blindex, o que mais se vende é um kit reto, né? Que antigamente ele era meio ovalado, hoje ele está retinho.
é o que mais sai, né? Sem curvatura nenhuma. Aí você escolhe as cores, geralmente alinhada com os metais, alinhada com a esquadria, alinhada com as bancadas, né? Ou tem um contratom ali, o pessoal usa também. Aí para box é sempre alumínio. Sempre, ou você usa ele só no temperado, ou, se você fizer um de correr, existe os boxes de inox também. Que é outra linha acima na qualidade e também na estética, é maravilhoso. Né? Eu fiz uma obra no Olivito, que era um box de inox, os alumínios de inox, e todo aquele de roldanas aparentes, que eles chamam de kit elegância, kit cromos, no caso da Blindex. No inox também tem o mesmo nome, né? Então fica maravilhoso. Só que ele é um box bonito, mas passa muita informação. Então você tem trilho, tem roldana, tem suporte superior ali. Isso é uma sala de banho, né? Tem que avaliar se dependendo do projeto, é um ambiente mais clean, é um ambiente com muita informação. Mais industrial. Né? Na minha casa, por exemplo, eu tenho um box elegância, um box cromos, que é com roldanas aparentes. Então nós ficamos ali o box de abrir para essas funções, quem não gosta tanto de muita informação, o box de correr, quem preza pela segurança, porém, o box de correr, ele tem que ter no mínimo 1 metro, porque eu sempre calculo o que sobra de vão em um box de correr é a metade do vão menos 5. Então se eu tenho um box de 1 metro, ele vai sobrar 50, porque a folha vai correr atrás da outra. Porém, ainda tem 5, que é o final do curso para você pôr um puxador. Certo. Então sobra 45 centímetros. Então, alguém um pouco do meu tamanho assim nem passa de lado, né? Então tem que avaliar isso também. Se as pessoas forem pequenas na casa, um box de 1 metro de correr, ele vai. Menos de 1 metro, não adianta colocar, porque não passa. Aí, no Luigi, eu quero um box de correr, e o meu box tem 90 centímetros. Aí tem a opção de fazer um box que a gente chama de 3 folhas, onde ele vai abrir 60% do vão. Então, se ele tem 90, abrindo 60, ele sobra 54 centímetros. É legal. Mas o que aumenta no box 3 folhas? Aumenta o tamanho do trilho. Então, eu tenho largura para isso. Vai ficar esteticamente bonito um trilho de quase 8 centímetros na página, porque tem 3 folhas correndo ali, 2 folhas correndo, né? Mais o fixo. Então, essa é uma das avaliações também. E aí, depois disso aí, voltando no assunto do box pequeno. Hoje lançou o Box Flex, que é um box que ele tem 2 folhas, elas pivotam e fecham na parede. Então você tem vamos pôr 97% de abertura do vão. Aí ele é um box de abrir, porém tem um trilho para as portas poderem fazer o pivô. Depois ela volta. Né? Inclusive, quem estiver assistindo e quiser conhecer um box desse, a gente tem na loja, a gente pode mostrar todos esses modelos, né? E a gente tem também um box, quem tem vão menor ainda, tipo 70 centímetros. Olha, fiz um apartamento, ficou pequeno, não tem jeito de passar. Existe o box de 1 folha só, porém, eu tenho que ter a mesma largura, eu tenho que ter na profundidade. Porque é um box de 1 folha que vai pivotar na parede. Então ele faz um pivô, um ângulo, e ele fica como se fosse a sua parede. Aí você entrou no box e ele volta para o lugar. É um lançamento da Blindex, é maravilhoso, é um valor um pouquinho mais agregado, mas ele resolve totalmente as questões de vãos pequenos para box, e os apartamentos que têm chegado em Franca, eles têm realmente vindo com grandes áreas, às vezes na sala, na área gourmet, mas quartos pequenos e banheiros pequenos. Né? Então ele resolve. Uma dúvida. A gente usa muito nos nossos projetos pérgola de madeira. E quando o cliente quer cobrir, né? Quer a transparência, o que você indica? Que é madeira, a madeira movimenta, né? É um teto de vidro. Né? Se ele for só cobertura, um vidro laminado 4x4 já é o suficiente. Se não for piso e ninguém for subir em cima dele ali, e tem que avaliar a distância entre as pérgolas e o alinhamento entre elas. Não pode ter grandes diferenças, senão eu ponho muito mais peso em um lado do vidro e menos peso no outro, ou fica com inclinação. E aí o sistema de vedação fica muito difícil de ser realizado. Né? Para essa instalação, existem perfis de alumínio. Que não é só você chegar, botar o vidro ali em cima e achar assim, pô, o peso desse vidro aqui vai ficar aqui para sempre. Não vai. Com as rajadas de vento que nós temos visto nas últimas chuvas na nossa cidade, ou no Brasil mesmo, né? Ela levanta esses vidros e leva tudo junto. Então existem perfis que você coloca instalado na pérgola, o vidro vai apoiado no perfil com uma espuma,
E existe outro perfil que vem, que a gente chama de como se fosse um sanduíche, e veda por cima do vidro com outra espuma. Então eu tenho 2 vidros, eu deixo uma diferença entre um e outro de 1 centímetro para que possa passar o parafuso passante ali para fixar o perfil de baixo junto com o perfil de cima, e esse vidro fica prensado junto com a pérgola. Aí ele se tornou um vidro de segurança. Se for ser um piso, aí eu tenho que aumentar a espessura e temperar o vidro, para que ele tenha mais resistência, suporte alguém subindo, pisando e peso mesmo. E a parte térmica, para resolver, o que você colocaria? Aí existem os vidros que a gente chama da linha Habitat, que é uma linha da Sebrace. A Sebrace é uma usina de vidros. Hoje no Brasil, existem 2 grandes usinas que dominam todo o mercado. É a Sebrace e a Guardian. A Blindex usa vidros da Sebrace, né? E a Sebrace lançou uma linha de vidros maravilhosos chamado Habitat. Esses vidros Habitat são os vidros que têm isolantes térmicos. Inclusive o vidro incolor Habitat, você coloca um vidro Habitat incolor de um lado e um vidro incolor normal do outro, um float, por exemplo, não vê diferença. Qual que é a diferença? Você incide algum calor nos dois, você coloca a mão de um lado e a mão do outro, você vê a diferença de temperatura. Então é a linha Habitat da Sebrace, que nós trabalhamos com a Blindex também. Mas, Luiz, eu quero eliminar bastante essa incidência de raio solar, de UV, de calor. Eu vou aumentando o índice de reflexão desse vidro. Tá. Então você já pega, por exemplo, aquelas peles de vidro que nós vimos em edifícios, né? Existe o cinza refletivo, o champanhe, o azul, o verde. Cada um desses tem um índice de reflexão. Quanto maior o índice de reflexão, menor a incidência de calor interno, chegando até a 72% de menos calor interno, quanto mais, vamos dizer assim, a grosso modo, espelhado for no vidro. Mas nesse caso, que eu trouxe o exemplo de perto, né, que está debaixo do vidro, Isso. né? Então usaria Um vidro Habitat refletivo. Cinza, por exemplo, que tem uma reflexão violenta. A luz bate ali e vai embora, né? tá. E entra pouco. E esse perfil ele combina perfeitamente com a parte de madeira. Você Você escolhe ele no consegue. preto. Geralmente ele vai ficar muito escondido, ninguém vai ver ele, né? Porque ele fica por cima da perna. Isso. Então eu tenho no preto, no alumínio, pode pintar na cor de bronze, né? Então ele fica bem sutil ali no vidro. Legal. Então É fica maravilhoso. um ambiente confortável com a proteção. Proteção, Ali. segurança e estética. Olha, E isolante térmico também. que legal. Isso aí. Muito bom. Para finalizar, Lu, você gostaria de colocar algum ponto específico? Aproveitar esse conhecimento, do Luigi. Muito bom esse bate-papo. Eu quero ir na sua loja, conhecer, ver tudo que tem lá e fazer parceria aí com os nossos clientes para a gente colocar tudo isso aí no mercado. E o podcast ele tem, né, o bate-papo da construção, essa preocupação. Né, e hoje ficou muito claro, né, essa questão do vidro, porque como você vai conferir um vidro se não for uma empresa realmente preocupada com aquilo, né, que vai entregar? Com a Porque qualidade, não dá para você fazer um teste. Não. Só vou saber a hora que estourar o vidro. Não dá para fazer esse teste. Exatamente. E você não tem uma amostra lá para você Né? quebrar e ver, né? Então, esse cuidado, né, que nós profissionais temos na hora de especificar um produto no projeto de arquitetura, saber que o cliente vai ser bem atendido e vai receber aquilo que foi especificado. E a gente precisa disso, né? Por exemplo, tá vendo? Você traz as novidades, você traz o que tem, né, no mercado mesmo. Que nós vamos colocar para você, ó, eu tenho tal fachada, eu tenho tal ambiente, eu preciso dessa solução. O que você indica, né? Então, legal isso. Isa, você também quer aproveitar o Luigi para a gente encerrar? Eu quero, já que você entrou nesse ponto, se vocês oferecem algum tipo de garantia, como funciona? As garantias em vidro é bem interessante, né? Porque o vidro ele sai com uma garantia de fábrica ali. Depois que ele for instalado, né, a gente tem a garantia da instalação, mas em si, às vezes, você coloca a porta, ela funcionou, aí no outro dia ela quebrou. Né? Como é que funciona essa garantia? Tem que dar outro vidro? Depois que ele foi temperado, se ele não quebrou, a têmpera foi bem feita. Geralmente, quando a têmpera é mal feita, por exemplo, ele quebra no forno mesmo. Lógico, depois tem todo o manuseio, instalou, funcionou, ele abriu, fechou,
tá tudo certo. Quebrou no outro dia. Realmente, vidro não tem essa garantia nesse sentido, de quebrar. Agora... E é difícil de acontecer também, muito difícil, né? Eu, em 3 anos, eu acho que, nossa, instalou muitos metros de vidros aí. Teve uma incidência praticamente, assim, quase zero de vidros quebrados, né? Agora, de funcionamento, a gente tem a garantia quase que permanente mesmo, assim. Lógico que alguns itens, silicones, roldanas, tem uma vida útil menor do que o próprio vidro. Exige uma manutenção. Né? Exatamente, que as pessoas não fazem, que é a sua pergunta sobre o box, né? Sim. As pessoas precisam fazer manutenção em box. Ele quebra por causa de sujeirinhas que ficam nas roldanas ali, né? E não faz, não limpa. Então é interessante, anualmente, ou cada 2 anos, chamar um profissional para que ele retire aquele vidro, limpe o trilho, reforce as roldanas para que não fique folga. Se o vidro está difícil de abrir, é hora de chamar, porque o vidro tem que funcionar sempre, sempre, sempre leve. Se está forçando para abrir, esse vidro está na iminência de quebrar. Então, porque ele está bicando ou batendo em algum lugar, e isso que não pode no vidro temperado. Né? Então, em termos de garantia do vidro, é praticamente a garantia da fábrica na hora que instala ele. Agora, funcionando a instalação, a Victra Brasil, por exemplo, ela quase dá uma garantia permanente, sempre que chamar, a gente vai, faz a revisão. Aí necessitou trocar uma roldaninha ou reforço no silicone, a gente nem cobra por isso, sabe? Porque a gente preza mesmo por esse pós-venda e realmente atender de uma forma assim que a pessoa tenha segurança para usar o seu vidro. Essa manutenção vocês fazem, vocês indicam pessoas que fazem a gente tem equipe que faz, né? A gente procura minimizar ao máximo a manutenção aí, mas realmente a revisão ou a preventiva sim é importante, né? Aí sempre der 1 ano, 2 anos, viu que tem uma dificuldade de uso, só nos ligar, que a gente agenda para que uma equipe nossa que esteja já passando próximo ao local faça essas revisões necessárias. Legal. Tá. Luigi, obrigado. Faz aí suas considerações finais. E sempre aberto aqui o espaço do bate-papo da construção, para você trazer realmente essas novidades. Tem muita coisa, o pessoal, os profissionais, arquitetos, engenheiros, podem ir até o seu showroom, a sua loja, conhecer, tirar as dúvidas. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa de trazer conhecimento, né, para toda a população que está construindo aí. E realmente trazer essas questões das normativas. Eu acho que a norma ela resolve praticamente tudo que existe numa obra. E se tem muita diferença de valor ou preço ali numa obra, desconfia que alguém está orçando algo que está fora da norma. Eu já perdi bastante orçamento, mas eu não abri mão de não andar conforme a norma. Preferi perder do que achar um problema lá na frente. E realmente olhem por esse lado, sabe? Qual que é o vidro correto, qual que é a esquadria correta, qual que é a espessura correta. Para que, mas é mais cara essa. Não, isso não. O barato sai muito caro e é um caro que é quase que impagável lá na frente, porque custa às vezes até mesmo vidas aí. É uma coisa que você não consegue conferir, né? Isso é muito importante. E esse é nosso papel, né, também. Por exemplo, você compra uma camisa verde, você vai conferir que é verde. Agora, vidro, talvez a cor, tudo bem, aí você for colorido. Mas a se for qualidade, 021 vidro comum ou vidro temperado e o vidro laminado, você não consegue saber qual que é, né? O laminado você consegue, porque você olha na borda dele, você vê uma lâmina no meio, né? Mas um laminado com laminado temperado, você não consegue ver. Então vai realmente contratar empresas que são idôneas aí, que tenha a marca da Blindex, né? As nossas garantias vêm de fábrica, tanto do alumínio quanto do vidro também. Então é prezar por isso, e realmente, só para a gente fechar, eu acho que é um dos pontos principais, depois que a gente criou a Victra, foi o motivo dela existir, né? A Victra Brasil hoje, ela não é, o fim dela não é o vidro e nem apenas você vender o vidro e fazer um negócio, mas hoje eu considero a Victra, uma das minhas empresas, como um meio para algo, que é um meio de conexão com pessoas, né? Com vocês, por exemplo, que eu estou conhecendo aqui, é um meio para que a gente possa, ou a pessoa vem para me ajudar a evoluir, me abençoar, ou eu vou fazer isso com essa pessoa que está cruzando o meu caminho, às vezes como cliente, como fornecedor. E isso é uma das coisas que a gente preza muito e prega dentro da empresa, que é uma missão mesmo, de que ali nós nos conectamos com gente, porque há um propósito maior do que apenas vender um vidro, instalar uma porta ou um box, né? Mas sim de fazer amigos, e amigos que a gente possa realmente ajudar na caminhada, né? Então esse é o grande propósito que Deus tem colocado no meu coração. E eu falo do sucesso da vida baseado nesse propósito aí. Obrigado pela oportunidade e o conhecimento. E como você viu, a gente vai ter que marcar outros para falar mais. É muito empolgante. Obrigado.
Obrigado, Isa. Lu. Obrigada, Claudinha. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.